Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir aqui, né? Vamos seguir confiantes que o Senhor é quem tem nos sustentado até aqui, né? Isso é a nossa certeza. Hoje, então, finalizando o livro de Números, sábado, dia 9 de março de 2024, nós estamos finalizando o livro de Números, o quarto livro aqui do Pentateuco, né? A gente vai para o último livro aqui do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, né? Que compõem a Bíblia. A gente amanhã, domingo, a gente entra em Deuteronômio, tá bom? Vamos lá, capítulo 35 e 36 de Números. Diz assim: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que, da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagem ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora dos 450 metros, a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área para a pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outros 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo, que tem muitas, mas poucas da que tem poucas. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá de ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela, de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém, sem hostilidade, empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se vê-la deixar cair sobre sem vê-la deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima, de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado do assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Se, contudo, o acusador sair dos limites da cidade de refúgio, para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá
voltar à sua propriedade. Essas exigências legais serão para vocês e para as suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá de ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino, ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva em sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Capítulo 35 vai falar sobre a lei do assassinato, né? De como o vingador da vítima, a pessoa mais próxima da pessoa que morreu, tem o direito, né, de vingar a morte. O Senhor dá todo o direito para que essa pessoa faça isso. Isso, na época, para os nossos dias de hoje, seria fazer justiça com as próprias mãos. Olho por olho, dente por dente. Então, tudo que for feito a uma pessoa, o seu vingador tem o direito de fazer o mesmo, né? Então, se uma pessoa é assassinada, o vingador, o parente mais próximo, tem o direito de fazer o mesmo. As cidades refúgio serviriam para pessoas que tivessem feito isso sem intenção, né? De maneira sem ser intencional. Isso é proteger o ser humano, né? Porque senão ele não teria como ser protegido do vingador. Deus pensa em todos os detalhes, nós sabemos disso, inclusive em proteger uma vida que tenha feito algo que não foi intencional. Eles deveriam respeitar essas leis e isso era poderoso. Capítulo 36 é o último capítulo de Números. Os chefes de família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à da tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua sua herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Mahla, Tirza, Ogla, Milca e Noá, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Capítulo 36 foi tratado uma preocupação, né, do pessoal da tribo de Manassés, porque já que o Senhor tinha permitido que as filhas de Zelofeade ficassem com a sua herança, mesmo não tendo filhos homens, então essas meninas elas tinham direito a terras, né, a posses, e se elas se casassem com homens de outras tribos, elas teriam que essa outra tribo teria direito sobre parte da herança da tribo de Manassés. Então era uma preocupação justa, já que cada tribo recebeu uma parte
de acordo com a divisão lá que Josué faria, né? Quando eles habitassem na terra de Canaã. Era uma preocupação justa, era uma preocupação correta. E mais do que isso, Deus já estava instituindo aqui que cada tribo deveria estar na sua própria tribo. Não havia mistura de tribos entre Israel. Eles se casavam dentro do seu próprio clã, né? Não tinha Manassés com Judá, Judá com Issacar. Não. Era cada tribo era obrigado a casar dentro da sua própria tribo, para que não houvesse a mistura, a miscigenação entre as tribos de Israel. Eles eram filhos legítimos, cada um da sua tribo, né? Então, até para conservar a tribo de Judá, que seria a linhagem de Jesus, tá bom? Então, isso Deus já coloca para eles desde o início também, por isso a preocupação deles aqui com as filhas de Zelofeade. Mas tudo deu certo e eles permaneceram firmes naquilo que o Senhor havia dito para eles a respeito da divisão das tribos. Amém, queridos? Então, terminamos aqui nossa leitura de hoje e terminamos também o livro de Números. Que o Senhor possa conservar a tua diligência, né, a tua perseverança junto comigo aqui na leitura. E nós amanhã, no domingo, nós já vamos começar então o livro de Deuteronômio. Permaneça firme, permaneça fiel. Nós temos certeza que o Senhor tem muito para nós na leitura desse ano, em nome de Jesus, tá bom? Se você tem terminado esse vídeo aqui comigo, esse livro, comenta aí nos nossos comentários aí do vídeo, né? Coloca assim, eu também concluí, eu também cheguei até aqui o Senhor me ajudou, né? Coloca aí para eu ver quem é você e quem tem participado aqui com a gente da leitura através do YouTube, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.